Olá a todos, eu sou o Dr. Rafael Brandão, sou coordenador científico do Grupo Oncoclínicas e médico oncologista do CPO e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tenho o prazer de estar aqui hoje com a doutora Luciana Landeiro, médica oncologista do NOB, em Salvador, Bahia. E a gente vai discutir um pouquinho sobre as novidades na oncogenética para as pacientes com câncer de mama, Lu. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, realmente uma honra ter você aqui. A minha dúvida é, o que eu devo pedir? A gente ouve muito falar em BRCA1, BRCA2, o que tem de novidade? Por que eu devo pedir isso, além da paciente ficar angustiada se está passando isso ou não para os filhos? Tem algum impacto no tratamento? O que os pacientes precisam saber sobre isso? Então, eu que agradeço o convite, Rafael. É realmente um prazer estar aqui participando desse evento que tem o intuito de aumentar nosso conhecimento e poder oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes, né? Em relação à parte de oncogenética, então, pacientes que têm indicação de avaliação em relação a alguma síndrome hereditária que aumenta o risco de desenvolver câncer de mama ou câncer de mama e ovário, a gente sabe hoje que existem várias indicações. Então, para pacientes extremamente jovens, por exemplo, você tinha comentado de BRCA1, BRCA2, existem outros genes associados a um maior risco de desenvolver câncer de mama. Então, para pacientes, por exemplo, com idade inferior a 35 anos, um painel só com BRCA1 e 2 não seria o ideal. Então, a gente faz um painel ampliado. A gente pesquisa também mutações como o do TP53, que está associada à síndrome de Li-Fraumeni, e outros genes também que são associados, mais raros, mas são associados, como o BRIP, como a ATM, como o SHEC, e que, na verdade, aumentam o risco dessas pacientes. E hoje a gente sabe também, estudos mais recentes, que mostram que há um benefício de medidas diferenciadas para essas pacientes, tanto em relação à prevenção secundária, né, de investigação, em realização de ressonância ao invés de só mamografia, como investigação para essas pacientes, como medidas redutoras de risco também, né? Então, a depender da mutação que a paciente tenha, a gente pode discutir a indicação de uma mastectomia profilática ou de uma salpingoforectomia bilateral profilática com o intuito de redução do risco de desenvolver câncer de mama. Então, é extremamente importante que essas pacientes sejam encaminhadas para um aconselhamento genético, né? Uma consulta em que a gente conversa sobre a história familiar da paciente, sobre a história pessoal da paciente, explica qual o intuito do exame, explica quais as possibilidades, quais os resultados podem vir desse exame. Às vezes o exame vem positivo, às vezes vem indeterminado. Então, às vezes a gente tem mutações de significado indeterminado. E a gente precisa explicar tudo isso para a paciente antes de solicitar o exame, né? Então, é uma consulta bem demorada, em que a gente explica todas essas possibilidades e que hoje, na verdade, é importante também a gente ter essa informação, não só para orientações em relação à família da paciente, mas a gente tem dados mostrando tratamentos específicos para essa paciente, né? Então, a gente conversou mais cedo sobre um estudo que foi apresentado no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia desse ano, mostrando um benefício de uma droga-alvo, né, os inibidores da PARP, para pacientes com doença metastática, né, já tratadas previamente, com mutação de BRCA1 e 2. Então, para essas pacientes, a gente teve um ganho em relação à sobrevida livre de progressão com a utilização dessas drogas-alvo, desses inibidores da PARP. Então, hoje não só é importante no sentido de orientação de prevenção para a paciente, para os familiares, mas também em relação à terapêutica dessas pacientes. Ótimo. Acho que foi uma ótima visão, que é importante realmente cada vez mais a gente mudar um pouco. Hoje a medicina não é só realmente a patologia, tem a parte molecular da doença. Isso é bem importante todo mundo discutir com o seu médico e procurar várias outras alternativas. Muito obrigado. Obrigado, Lu.